Oi, oi gente, tudo bom? Então, o imperador. Eu acho que hoje a gente tem muita coisa para conversar. Eu vou procurar sintetizar tudo, porque senão rende muito assunto. Mas assim, eu quero focar hoje alguns pontos bem específicos e fazer um apanhado dessa semana. Que essa semana realmente ela foi uma semana bastante especial. Essa coisa da gente ter em 7 dias 6 arcanos maiores é uma coisa assim realmente rara, muito rara de se ver. E sinal de que a gente está mexendo com muitas estruturas. Sinal que a gente está aí. Tem muita coisa sendo mexida. Eu senti isso, várias pessoas com as quais eu convivo sentiram isso. Então, assim, vamos olhar o tarô e os arcanos do Via da forma que eu acho mais gostosa, né? Que é em termos bem práticos. É lidar com os arcanos como se eles fossem amigos nossos, com quem a gente convive diariamente. Então vamos lá. Eu não sei se vocês repararam, mas nós tivemos 2 sacerdotisas e 2 imperadores. O que acontece, gente? A gente pode, de um modo geral, quando a gente forma os casais, as energias complementares no tarô, a gente fala de sacerdotisa e mago, né? O mago e sacerdotisa 1 e 2. Apesar de que particularmente eu acho que a sacerdotisa ela faz mais parceria. Eu acho a sacerdotisa ela é um pouco complicada da gente pensar em parceria. Sabe por quê? Olha só. Se a gente for pensar em termos mágicos, a gente faz a sacerdotisa com o mago, é fato. Só que o mago ele tem um trâmite no mundo da matéria que a sacerdotisa definitivamente não tem. Então, não combina tanto. A gente pode pensar o quê? Sacerdotisa com hierofante. Sacerdotisa, e ainda mais se a gente pegar o exemplo da Perséfone, que é a sacerdotisa mais tradicional da mitologia grega, ela é o quê? Ela é aquela que fica entre o mundo superior e o mundo inferior. Os inférios, né? E a face da terra. O contato com Deméter, a mãe dela, e nesse período em que ela fica junto a Deméter, a gente tem a frutificação, a gente tem a fertilidade, a gente tem a colheita, e o período em que ela está embaixo, né, no submundo com Hades, o marido dela, aí a gente tem o recolhimento, o período de frio, enfim, né? A gente tem sempre esses dois lados da história. Quando ela está em cima, a gente pode falar de primavera e verão. Quando ela está embaixo, a gente pode falar de outono e inverno. Então a sacerdotisa, ou a Perséfone, ela faz esse trâmite do mundo interior com o mundo exterior. Nesse sentido, a combinação dela é muito precisa com o hierofante, né? O hierofante é o quê? É o sumo pontífice, a ponte. Ele liga o invisível ao visível, ele liga o espiritual ao material. Então, nesse aspecto, eles fazem uma combinação bacana. Mas não para por aí. A gente pode pensar na sacerdotisa com o eremita. Ambos são silenciosos, recolhidos e isolados. Então, vocês reparam que a sacerdotisa ela pode fazer par, vamos dizer assim, nessa visão da energia complementar feminina para uma outra energia que seja masculina, com 3 diferentes parceiros, vamos dizer assim. Ok.
E aí a gente tem a imperatriz e o imperador, que é uma relação mais óbvia, né? O imperador e a sua esposa a imperatriz e o seu marido o imperador, que são aspectos do masculino e do feminino que estão mais na terra, eles estão mais concretos, eles estão mais materiais, mais palpáveis, são energias mais palpáveis, são energias do feminino e do masculino manifestadas. É diferente, né? Enfim, por que eu expliquei tudo isso? Além de eu achar tudo isso muito interessante. Quando a gente tem uma combinação, como foi essa semana, porque a gente vê assim, tudo bem, a gente teve a carta do carro, ok, né? Enfim, tivemos outras cartas, mas tivemos o enforcado, né, de arcanos maiores, esses dois. Mas a gente teve 2 sacerdotisas e 2 imperadores. A gente teve uma energia do masculino e do feminino forte, em equilíbrio 2 e 2. Só que esse par é um par festa estranha com gente esquisita. É um par totalmente inusitado. A gente tem uma sacerdotisa que está lidando com as coisas interiores, com as coisas sutis, tá? A sacerdotisa é de um sem jeito com as coisas materiais, bastante marcante. Ela entende tudo de espiritualidade. Ela tem uma percepção sagaz, o invisível é o domínio dela. Ela consegue perceber coisas que mais ninguém percebeu. Mas se ela tiver que pagar uma conta no banco, ela vai se enrolar. Ela não sabe lidar muito bem com as coisas da matéria. E a gente tem o imperador, que é exatamente o oposto disso. O imperador é o cara da matéria. Ele sabe lidar muito bem com grana, com trabalho, com as coisas concretas. Ele é bom nisso. Ele é realmente bom nisso. Mas falta nele o quê? Falta nele essa sensibilidade, essa percepção. Às vezes, não é sempre não, mas às vezes o imperador ele pode se manifestar de uma forma meio insensível. Eu tô achando dificuldade de encontrar uma palavra. Eu lembrei de uma palavra que o meu filho usa muito, que é tosco. Mas assim, não é tosco, porque ele tem uma coisa meio assim, elaborada, ele tem uma certa sofisticação no lidar com o trabalho e com as coisas materiais. Então não é bem isso, mas assim, falta para ele a sutileza e a sensibilidade de perceber certas coisas, porque ele é tão pragmático, que ele pode em alguns momentos atropelar pequenos detalhes e pequenas sutilezas. Então vocês reparam que a gente está lidando aqui com uma mulher, vamos falar homem e mulher, apesar de que a gente está falando de energias, né? Mas vamos falar assim, a gente está lidando com uma mulher muito sutil e com um homem muito denso. E na verdade a nossa semana foi um entrecruzar disso, de uma energia feminina extremamente sutil com uma energia masculina extremamente densa. E como lidar com isso? Ponto de interrogação. É difícil, é um desafio, né? Assim, eu posso dizer que eu senti tudo isso que eu tô falando para vocês de uma forma muito clara, muito clara. Foi uma semana que eu tava com o meu nível de sensitividade muito elevado, muito. Assim, em certas consultas que eu fiz isso ficou muito claro, mas não era só uma questão de consultas. Eu sentia, eu encontrava com as pessoas, eu andava na rua e a sensação que eu tinha é que eu estava fazendo um escaneamento das pessoas e da energia das pessoas. Isso pode ser assustador, bem assustador, porque isso não se manifesta de uma forma clara, não é que nem nos filmes, né?
Eu não saí por aí lendo a mente das pessoas. Olha, fulano tá pensando disso. Não é uma fofoca espiritual, né? Ah, fulano tá pensando isso. Não, não é. É simplesmente você encontrar com a pessoa e aquela energia vem em você. E de repente você sente uma coisa e você, somente com a experiência e o tempo, eu tenho isso, a gente consegue perceber que não nos pertence. Isso é muito difícil, porque a gente normalmente passa anos achando que aquilo nos pertence. Até que a gente chega nesse ponto que a gente tem um feeling, que a gente fala assim, não, isso não me pertence. Eu peguei isso de alguém. Não, isso não é meu. E chegou a acontecer assim, uma determinada situação que foi bem estranha. Eu estar conversando com a pessoa tá me falando uma série de coisas e eu dentro da minha cabeça tá assim, a história é outra, o diálogo é outro, a percepção é outra. Então assim, foi uma semana de uma sensitividade muito intensa, muito forte. Uma situação em especial em relação a uma pessoa, eu sentindo o que a pessoa estava sentindo, eu de longe sentindo o que a pessoa está sentindo, e uma angústia, porque assim, a gente por um lado, a gente quer ajudar, a gente quer resolver o problema, e por outro lado a gente sabe que isso é uma questão muito ética e muito séria, a gente não pode interferir em nada se a pessoa não pede ajuda pra gente. Então é muito complicado, né? Muito complicado, é uma pessoa muito querida, e eu sentindo, sabe, assim, lavando a louça, vendo filme, e eu tô sentindo aquilo. Eu tô sentindo que a pessoa tá estressada, eu tô sentindo que a pessoa tá vivendo um conflito, mas ela não se abre. Então eu não posso falar nada. É uma questão de respeito. O nome disso é respeito. Então assim, por um lado eu passei tudo isso, vivi sincronicidades assim impressionantes. Eu com a minha amiga Valquíria, assim, ontem, né, o ontem de vocês, o sábado, a gente passou a tarde inteira rindo e depois boa parte da noite também, até umas 9h30 da noite a gente estava às gargalhadas, porque começou a ficar ridículo, começou a ficar realmente ridículo. Tipo assim, a gente tava falando de uma pessoa e a gente tava dentro do caixa eletrônico e a gente falando, e ela vira pra mim e fala assim, ai não, olha, vou te falar, não sei o que, papapá. Começou a falar da pessoa, a gente pôs o pé pra fora do caixa eletrônico, a pessoa passa. Foi uma coisa assim. Eu, num outro momento, a gente passou no supermercado, eu tava falando com ela, de uma outra pessoa, e daí de repente toca uma música. Eu olhei pra cara dela assim, a música autoexplicativa. Eu só fiz assim, eu falei, o que essa música tá tocando aí? Então assim, foi uma sequência de sincronicidade muito grande. Então a gente percebeu claramente a presença da sacerdotisa nessa semana, a presença de uma percepção muito forte, sutil, né? E por outro lado, foi uma semana de trampo brabo, muito trabalho, muito trabalho, muito pé no chão, uma necessidade muito grande da gente botar no quadradinho a coisa, sabe? Assim, tipo, olha, então, respira e não pira. Muito, a energia do imperador, assim, uau, se mostrando, realmente se mostrando. Não foi fácil, eu não sei como é que foi com vocês, por aqui não foi fácil, porque se a gente estivesse só na vibração do imperador, a gente já tá assim, ó, de boa, tem muito trampo, tem muito trabalho, vamos resolver as coisas de uma forma prática e pronto, acabou. E se a gente tivesse só sacerdotisa,
estou sentindo, estou pressentindo, estou vendo. E também seria um negócio tranquilo, porque a gente ia estar só mais nesse nível sutil das percepções. Só que juntou duas coisas. E não foi fácil. E realmente não foi fácil. Mas a gente dá conta, né? Não tem outro jeito, a gente dá conta. Já que ninguém vem para dar conta pra gente, a gente dá conta. Enfim, era isso que eu queria falar, que eu tava doida pra falar pra vocês. E eu não podia falar, porque senão ia estragar a surpresa do Imperador no domingo. Mas assim, essa semana foi especialmente desafiadora por causa disso. A gente teve essas duas questões, tanto o lado mais prático das coisas práticas do dia a dia para se resolver, e ao mesmo tempo as coisas mais sutis e que deixam a gente mais vulnerável, né? Porque a gente está com a percepção muito aberta. Então assim, mas terminamos a semana, conseguimos concluir essa semana inteiros. Espero que vocês estejam inteiros. Eu tô. Então vamos lá, vamos falar do Imperador para o domingo, especificamente para o domingo. Regente do domingo é Sol, o astro-rei. O Sol, a gente bota o nosso foco, né, de análise no trabalho interior e no autoconhecimento. Em todo esse movimento que a gente faz em relação a gente, a nossa essência, ao eu, ao crescimento, ao nosso processo evolutivo, nosso processo de crescimento. E com a carta do Imperador aqui, eu vejo algumas coisas bem claras. A primeira coisa que eu vejo bem clara é a noção exata da importância que a vida material tem na nossa vida. De que forma? De uma forma bastante ponderada, né? Não é a coisa mais importante da nossa vida, não é. Mas ela precisa estar bem, em equilíbrio, saudável. E eu não estou falando aqui só de dinheiro, gente. Eu estou falando de uma forma bastante prática de lidar com a vida. Eu tenho percebido muito isso, que as pessoas parecem ter uma dificuldade incrível de equilibrar os dois lados, né? Então a gente vê pessoas que são extremamente pragmáticas, mas elas também são muito materialistas, muito focadas demais nas questões de grana, de conquista material. Elas ficam só naquilo, no trabalho, ficam só nisso. E a gente tem as outras que ficam focadas só no espiritual. Aí viaja na maionese, aí não tem dinheiro para pagar as contas no final do mês, é um negócio bem complicado. Eu sinto que falta muito um equilíbrio saudável entre esses dois lados, tá? Eu posso falar disso de uma forma muito tranquila. Eu nunca fui doida o suficiente para deixar as contas pendentes, porque aí é o meu lado muito responsável, enfim, muito certinho. Mas se eu fizer uma análise assim da minha vida, no decorrer da minha vida, eu passei uma boa parte da minha vida vivendo muito focada na parte espiritual, muito. Trabalhava, ganhava meu dinheiro, enfim, tinha tudo isso. Mas eu não tinha a responsabilidade, o peso. Sabe aquela coisa, o lado mais difícil? Primeiro que eu morava com os meus pais. E depois quando eu casei, porque o meu primeiro marido sempre teve um trabalho muito firme, muito estável, e sempre ganhou muito mais do que eu. Então assim, eu trabalhava, eu tinha meu trabalho, eu pagava parte das contas, enfim, a gente tinha um acordo, né, de, enfim, cada um se responsabilizar por parte das contas e tal. Mas eu era muito sacerdotisa. A vida pra mim era uma grande viagem espiritual, uma grande jornada espiritual. E aí quando eu me separei, eu
levei um tombão. E aí eu precisei lidar com certas coisas que me exigiram um nível de maturidade e ao mesmo tempo uma força que eu ainda não estava muito. Eu sempre fui muito madura, assim, mentalmente, intelectualmente, emocionalmente mais ou menos. Eu tenho uma teoria de que ninguém fica maduro emocionalmente 100%, nem com 100 anos de idade. Eu acho que a gente, assim, nossa, eu estou muito madura emocionalmente, tá? Se apaixona, depois vem conversar comigo, que aí eu vou te falar para onde foi a sua maturidade emocional. Não tem isso, gente, não tem. A maturidade emocional é uma conquista diária. É igual esse povo que é do entendeu? É só por hoje. Só por hoje eu estou equilibrada emocionalmente. Só por hoje eu sou madura emocionalmente. Só por hoje. Um dia de cada vez. Eu acho que isso é uma batalha eterna. Enfim. Mas eu sempre fui assim, eu sempre fui muito madura mentalmente, assim, a coisa da responsabilidade, isso eu sempre tive. Mas de repente eu me vi diante de um peso, de uma responsabilidade que até então eu achava que eu tinha. Mas eu não atentei pro detalhe que sempre tinha um cara me dando cobertura. Ou meu pai, ou meu marido, né? Que eles mantinham a ordem da coisa, né? Eles eram a sustentação, a base. E aí foi muito difícil para mim. Foi tão difícil, mas foi tão difícil que pela única vez na minha vida eu passei um grande período distante da espiritualidade, distante. Eu trabalhava enlouquecidamente de uma forma negativa. Por exemplo, agora eu tô trabalhando pra caramba, mas pelo menos metade do trabalho que eu faço, que é o da consulta, é um trabalho que eu adoro, então me dá prazer, é uma coisa que me dá prazer. Naquela época não, era muito trabalho estafante, estressante. Eu trabalhava no jornal, a gente tinha um governo que estava muito complicado naquela época, um governo que estava assim, a administração estava com um monte de denúncias, tinha processos assim, processos administrativos, processos criminais, estava uma coisa terrível, e eu fazia a cobertura política disso tudo. Eu recebi ameaça, foi, dava um filme, uma boa, dava um filme. Então assim, eu fiquei meio distanciada dessa parte espiritual. Eu fiquei, né? Porque a parte espiritual nunca se distanciou de mim. Mas eu fiquei um pouco distanciada disso. E não me fez nada bem. Não me fez nada bem. Eu preciso. Isso é minha missão, isso é minha essência. Eu preciso estar conectada com o lado espiritual. Não tem outro jeito. Enfim, e aí depois disso eu fiquei nessa um bom tempo. E depois disso, aí eu surtei. Surtei, fiquei mal, muito mal. Aí cheguei num ponto assim, que aí eu fiquei desempregada, juntou um monte de coisa, separei, fiquei desempregada, minha vida explodiu, minha saúde foi pro caramba, sabe? Foi um negócio assim muito doido. E aí com essa chacoalhada eu resgatei, eu falei, não, vamos voltar pro espiritual, mas agora com equilíbrio. E eu tô falando isso tudo pra vocês exatamente para mostrar que é isso, sacerdotisa e imperador. Um sozinho, o outro sozinho, a gente precisa mesclar isso, a gente precisa colocar isso em equilíbrio. Tá? E daí foi a partir daí que eu comecei a resgatar a parte espiritual, que foi pra mim uma coisa extremamente enriquecedora, e que eu comecei a reconstruir a minha vida profissional. Enfim, que aí eu fiz o concurso também para prefeitura, foi todo um processo. Então assim, gente, hoje esse imperador aqui, ele mostra pra gente de uma forma muito, mas muito clara, que a gente precisa colocar as coisas nos seus devidos lugares, tá? O lado prático da vida, sim, o lado prático da vida, mas não só.
Por quê? Porque o imperador, apesar dele ter esse sentido bem voltado para as coisas materiais e práticas, vamos lembrar, ele é um pai. Ele é um pai. Ele é acolhedor. Eu conheço um monte de mulheres, algumas amigas minhas, que não vão muito com a cara do imperador, porque elas tiveram algumas experiências negativas com imperadores na vida delas e elas não gostam. Eu sempre simpatizei com o imperador. O imperador é um pai. Ele é um paizão. Ele é acolhedor, ele quer proteger. Claro que a gente tem que lidar com o fato dele querer mandar na vida da gente, ok. Mas essa que vos fala é uma leonina com Marte na casa 1, que durante muito tempo radicalizava. Ninguém manda em mim, é assim mesmo, o que quer mandar em mim? Como assim? O tempo vai passando, a idade é uma bênção, a maturidade é uma beleza, e eu comecei a perceber o seguinte: quando existe uma verdade dentro da gente, a gente não precisa discutir isso com os outros. Quem manda em mim sou eu. Ponto. Eu não vou precisar discutir isso com ninguém. Eu não vou precisar informar isso para ninguém. Porque quem manda em mim sou eu. Esse é um ponto. O outro ponto é: se alguém está tendo alguma atitude no sentido de querer mandar em mim, a gente tem que analisar muito por que essa pessoa está fazendo isso. Às vezes é a única forma que a pessoa encontra de expressar o carinho dela. Tem gente que quer cuidar de você. Essa é a forma que ela tem de expressar os sentimentos dela. De repente ela não consegue expressar isso de outra forma. Aí ela fica... E olha, gente, se vocês assim... eu sou uma mãe super boazinha, gente boa, legal, ainda mais agora que meu filho já é um adulto. Eu sou uma chata com alimentação. Eu fico pra ele o tempo todo: olha, você não tá comendo isso daí no alimento, você tá comendo porcaria, para de ficar comendo porcaria. Se ele não decodificasse isso, ele ia falar: cara, minha mãe é um ser insuportável, fica me enchendo o saco querendo controlar o que eu como, eu sou um homem de 21 anos. Graças aos deuses todos, ele me conhece muito bem e ele começa a rir. Ele fala: mamãe quer cuidar de mim, né? A mamãe quer cuidar de você. E a mamãe é uma chata com 3 planetas em virgem que acha que a alimentação é uma coisa muito séria. E uma ótima maneira de você expressar amor por alguém é você colocar essa pessoa tanto para fazer uma alimentação saudável, quanto num determinado momento você descobrir qual é o prato preferido da pessoa e você vai lá e faz para ela. Cada um expressa amor de um jeito. Então, isso é interessante, a gente começar a ter essa percepção de que o imperador ele pode estar expressando o amor dele de uma forma que pode estar parecendo um pouco controladora. Mas é o que tem para hoje, gente. Ele é desse jeito, né? Então vamos tirar o melhor disso. Falei pra caramba, né? Nossa Senhora. Enfim. Gente, vamos aproveitar esse imperador. Vamos ralar na energia do imperador de muito trabalho em relação ao nosso trabalho interior, a nossa busca do eu essencial. Vamos cuidar disso, vamos cuidar da gente, vamos cuidar muito bem da gente. Vamos buscar esse poder, esse empoderamento que o imperador dá para a nossa essência também. Como o sol sempre acaba lembrando a gente da criança interior, vamos dar poder para a nossa criança interior, vamos curar essa criança, vamos falar: você é importante, eu te amo. Eu acho que o imperador ele tem uma gama enorme de coisas para ensinar para a gente hoje. Sejamos sábios e vamos aceitar os ensinamentos do nosso querido imperador. Tá bom, gente? Um beijo. Ótimo domingo.